Alô, amigos internautas, estamos aqui na cidade de Santa Terezinha, aqui na Câmara de Vereadores. E hoje a gente vai falar com o Dr. Tássio, ele que é procurador aqui da Câmara, e através de um convite do nosso site avozeaqui.com.br, ele vai falar sobre um projeto que regulamenta, processos de julgamentos de gestores municipais. Assunto esse que vem sendo abordado pelas redes sociais, muito comentado aqui no município, e através disso a gente resolveu conversar com o Dr. Tássio, ele que é conhecedor e vai falar um pouquinho. Dr. Tássio, bom dia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Fala um pouco desse assunto que vem sendo assunto da semana, assunto das redes sociais, assunto de grande importância que o eleitor precisa saber, como é que realmente como é que funciona todo esse trâmite. Bom dia. Bom dia, Carlos. Primeiro eu queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar comentando um pouco sobre esse assunto que, como você falou aí, nos últimos dias tem sido bem discutido, bem comentado nas redes sociais. Na verdade, Carlos, para falar desse assunto, é preciso saber o que é que se trata. Ele se trata, só um porém aqui, ele trata sobre o processo de julgamento de conta do Poder Executivo pela conta municipal de Santa Terezinha e da outras providências. Para saber sobre esse assunto, é importante saber o motivo, o que originou ele a estar sendo criado. O local indicado para esse tipo de matéria é o regimento interno da Câmara, que foi criado lá em 97, o último regimento. Só que esse regimento, ele deveria fazer todo o trâmite processual que a Câmara tem que adotar quando realiza um processo de julgamento de contas do Poder Executivo. Só que ele acabou omitindo alguns passos. E o que aconteceu? Houve essa omissão. Em 2016, essa parte do regimento foi levado a uma discussão judicial, onde se estabeleceu somente agora, numa sentença proferida em 6 de abril agora de 2020, onde não declarou se as contas de determinado gestor era boa ou era ruim, se estava certo, se estava errado, se tinha algum erro ou se estava toda certinha. Não foi discutido isso. Foi somente analisado e compreendido que faltou alguns elementos para o seu julgamento. E o que é que esses elementos representam? São elementos constitucionais, que a gente chama de princípios constitucionais. Esses princípios são o princípio do devido processo legal, que nada mais é do que todo processo deve ter um início, um meio e um fim, sendo respeitado todos os requisitos necessários. E outro princípio que tem que estar sempre atrelado, que é o princípio do contraditório e ampla defesa. O que é esse princípio? Esse princípio diz respeito a que todo aquele que vai passar por um processo de julgamento, seja ele onde for, seja ele na justiça, seja ele numa licitação, seja ele na própria Casa de Leis, ele precisa ser notificado para poder apresentar sua defesa, para poder manifestar as suas razões, dizer o que é que ele entende a respeito daquela matéria que está sendo discutida. E automaticamente também vai ser possível apresentar toda a questão de documentos, tudo aquilo que ele entender que seja necessário para a sua defesa. O que ocorre? Anteriormente não existia essa oportunidade. Mas era porque os vereadores não queriam colocar, era porque era omisso no regimento. E os vereadores seguiam sempre o que estava no regimento. Então, após essa manifestação
judicial, onde declarou que deveriam ser anuladas as sessões de julgamentos de determinado gestor, para que fosse realizada uma nova votação, sendo que essa votação devia antes passar por um novo processo de julgamento, a Câmara ela não poderia de forma alguma iniciar esse julgamento de forma imediata, até porque antes disso seria necessário fazer os ajustes precisos para que ocorresse um julgamento coerente, um julgamento que respeitasse o princípio do processo legal e o princípio da ampla defesa e contraditório. Então foi isso que aconteceu, foi esse o motivo que originou o projeto ser criado. Ele, na verdade, só traz benefícios ao interessado, que será, no caso, toda a ação, todo o processo de julgamento que for dado início a partir da promulgação desse regimento, vai estar seguindo esse trâmite. Então, não haverá nenhum tipo de prejuízo que antes acontecia, não vai estar acontecendo a partir de então, seja para alguma conta que deva ser analisada e ser votada a partir de agora, seja para aquelas contas que serão votadas, serão processadas e votadas futuramente. Então ele, na verdade, só vem para criar uma segurança melhor no julgamento das contas do gestor municipal. Somente para dar uma exemplificada naquilo que está sendo colocado hoje nesse projeto como acréscimo ao regimento interno, é justamente a notificação do gestor. Ela deve acontecer de forma pessoal, no prazo de 10 dias. Ele vai ter a oportunidade de se manifestar sobre o processo. Tipo uma defesa, né? Exatamente, como se fosse uma defesa, onde ele vai poder apresentar as petições que ele entender necessário, onde ele vai poder apresentar os documentos que ele entenda que é necessário, onde ele vai poder habilitar um advogado para poder auxiliar o gestor nesse processo de julgamento. Tudo isso são situações que não aconteciam anteriormente. E ainda, mesmo que ele seja procurado e não seja encontrado, um exemplo que pode acontecer, ainda o regimento prega que somente poderá dar continuidade ao processo de julgamento se ele for notificado por edital, por 2 vezes, num intervalo mínimo de 24 horas em cada uma das vezes. Então, todas as situações são situações que antes eram omissas e hoje, na verdade, está sendo oportunizada através desse projeto de resolução. Lembrando ainda que no dia da votação, no dia que o plenário for reunido para poder votar as contas após todo o trâmite que vai acontecer, ainda existe uma obrigação da Câmara notificar o gestor 48 horas antes, para ele poder fazer parte dessa sessão, e ainda ele vai ter o prazo de 1 hora para usar o plenário para dizer qual é as razões dele. É o que a gente chama de sustentação oral. Ele pode fazer isso pessoalmente, assim como ele pode fazer isso através do seu advogado, caso ele entenda necessário constituir e habilitar no processo. Além disso, ele vai ter acesso a todo o processo de julgamento, que o processo vai estar acontecendo e que vai estar na Secretaria da Câmara, para poder analisar, para poder checar alguma informação, fazer qualquer tipo de levantamento que ele entenda oportuno. Então, tudo que a gente está criando, tudo que está sendo criado hoje nesse projeto é para dar uma maior segurança, não só às contas que foram, as sessões que foram anuladas e que vão necessariamente ocorrer com uma certa urgência, até porque são contas de 2011 e 2012, a gente está no ano de 2020, próximo inclusive é um pleito eleitoral, então isso tem que ser regularizado com um tempo, com certa celeridade,
mas antes, claro, respeitando todos os passos que são inerentes à defesa daquele que vai estar sendo julgado. Antes dessas contas retornarem, né, à casa, esse projeto primeiro tem que ser aprovado pela Câmara. Exatamente. Essas contas, na verdade, essa sentença, na verdade, ela já foi recebida pela Câmara. Ela já tem sim, a Câmara já tem ciência dessa sentença. Inclusive, está no prazo ainda de recorrer, né, da sentença no Tribunal de Justiça, só que a Câmara entende que não é o caso. Ela reconhece que houve essa omissão e quer consertar o erro, entendeu? Ela poderia até, salvo engano, o meio de julho, acho que dia 15 de julho, é o prazo que ela teria. Mas, em comum acordo na presidência e com a maioria dos vereadores, foi pontuado que não se faria recurso com relação a essa decisão e que se iria dar cumprimento a ela. Ocorre que para esse cumprimento acontecer, que é o quê? Ter nova sessão de julgamento, precisa fazer um projeto, que é esse que está sendo colocado em pauta, onde ele vai estar direcionando, vai estar estipulando todos os passos que devem acontecer antes de uma sessão de votação chegar madura para ser julgada. Certo? Ok, doutor Tássio, uma explicação de grande importância, eu lhe agradeço. Né? Deu para tirar a dúvida do internauta, que está assistindo aí. Esse vídeo vai vincular no nosso site também. Ao lado do doutor Tássio aqui, o procurador da Câmara, está o presidente da Câmara, Guem Bié, Edson Paulino, ele que fala um pouco, Edson, a importância, né, desse projeto, a importância disso tudo. Bom dia, Carlos, da Voz aqui. Bom dia muito especial ao povo de Santa Terezinha, da sede da Zona Rural. Eu quero agradecer aqui o nosso procurador, Tássio, por ter se empenhado, Carlos, junto comigo, para estar preparando esse projeto de resolução número 001/2020, de 22 de julho de 2020, que dispõe sobre o processo de julgamento de contas do Poder Executivo pela Câmara Municipal de Santa Terezinha. Esse projeto, Carlos, vem tendo polêmica, porque alguns opositores vêm dizendo que aqui já é a conta do ex-prefeito Aguinaldo. Realmente é um projeto que vai conduzir as contas dos gestores passo a passo. Eu estive conversando com o nosso procurador e o nome da nossa instituição aqui, a Câmara Municipal, está nas redes sociais, pelo motivo do nosso amigo vereador e ex-presidente da Câmara, Nego Dório, ter conduzido as contas do ex-prefeito Aguinaldo de maneira incorreta. Por isso, esse motivo que nós estamos aqui preparando esse projeto de resolução, que é uma emenda do regimento interno, porque a conta dos gestores do município tem de ser conduzida de maneira honesta e com muita responsabilidade. Que aqui é uma casa da lei, é uma casa de responsabilidade. Presidente aqui nessa casa, Carlos, tem que trabalhar com serenidade, com respeito à população de Santa Terezinha. Então esse projeto vai dar direito ao gestor se manifestar, fazer sua defesa. Nesse projeto que o nosso jurídico não comentou, tem uma comissão, Carlos, especial, aonde é feita através de votação, para que nenhum gestor se beneficia de estar indicando ninguém para ser o presidente das comissões e nem membro. Então é um projeto que traz uma segurança e, na verdade,
E, na verdade, traz, doutor Tássio, uma segurança também para mim, que sou presidente da Câmara, que eu vou conduzir as contas dos gestores no passo a passo, como fala esse projeto, para não acontecer o que aconteceu em 2014. O nome da nossa instituição está aí nas redes sociais dizendo: o juiz anulou a sessão que foi conduzida desaprovando a conta do ex-prefeito Aguinaldo. Dessa vez, vamos julgar a conta de gestores com responsabilidade e respeito, como diz a cidadania. Presidente, só uma pergunta, porque diante dos comentários nas redes sociais, fica parecendo que existe uma perseguição. O que se passa é que a Câmara está perseguindo o ex-prefeito. Isso procede? Carlos, eu vou tentar te explicar, porque assim, hoje o ex-presidente da Câmara que conduziu a sessão, que votou contra as contas do ex-prefeito Aguinaldo, está articulando, dizendo que vota agora a favor das contas do prefeito Aguinaldo. Então, eu quero aqui dizer à população de Santa Terezinha, como presidente da Câmara e representante do povo da sede da Zona Rural desse município, quero declarar de antemão no site da Voz aqui, estou estudando as contas do ex-prefeito Aguinaldo Andrade, de 2011, e os especialistas do TCM aprovaram, e tenho certeza, Carlos, que o vereador Guindy Bier, presidente da Câmara, vai aprovar também, porque o TCM tem pessoas capacitadas e eu não vou estar aqui fazendo justiça, mas as contas de 2012, quero dizer à população de Santa Terezinha e meus eleitores, meus amigos, nosso jurídico, e a você, que o TCM responsável em estar estudando e fiscalizando a conta de gestores de município, desaprovaram as contas de 2012 do gestor Aguinaldo. Então, venho estudando junto com o meu jurídico, vamos estudar mais ainda, mas tenha certeza, vou ser justo, porque eu estou aqui para ser fiscal do povo e vou honrar até meu último dia do mandato. Doutor Tássio, pelas palavras do presidente, é um assunto delicado, né? Um assunto que requer realmente uma análise, né, de especialista, né? TCM está aí para isso, depois vem Câmara. O que é que o senhor fala? Deixe as suas considerações. Com certeza, cara. Existe sempre em todo processo de julgamento um cuidado muito grande em todos os passos, porque julgar nunca é fácil. É preciso se fazer uma série de análises sobre tudo que aconteceu, sobre quais foram as matérias tidas como irregulares, o porquê que isso aconteceu. Nessa resolução, nós iremos, de certa maneira, conduzir ao ex-gestor a poder apresentar toda aquela defesa que ele entenda necessária, a apresentar todos os argumentos que possam vir a uma compreensão em favor do que ele mesmo está vinculando. E a partir daí é que se vai fazer uma conclusão para saber se essas contas devem ser aprovadas ou devem ser rejeitadas. O projeto de resolução que a gente está sendo conduzido nessa Câmara, ele visa unicamente integralizar todos os modos de defesa que a parte possa ter, independente de qualquer coisa. Então, antes existia um procedimento e hoje está em fase de tramitação outro procedimento. E é um procedimento muito mais maduro, muito mais robusto, muito mais musculoso do ponto de vista de oportunidade
para a apresentação de toda e qualquer defesa. Então, eu só queria confirmar aqui que está longe de ser uma perseguição, como foi anteriormente ventilado nas redes sociais. Na verdade, está sendo a criação de um benefício para um julgamento mais justo, para um julgamento mais coeso, para um julgamento que tenha a lisura necessária para começar, tramitar e ser concluído de forma impecável. E é isso que a Câmara está buscando fazer através desse projeto. Está longe de ser qualquer tipo de perseguição. Na verdade, é a criação de uma oportunidade trazida do ponto de vista legal para que aquele que entenda necessário possa desempenhar toda a sua defesa no processo que vai estar sendo apreciado pela Casa de Leis, seja a partir das contas de 11 de 2012, seja a partir das próximas contas que ainda não foram trazidas à apreciação dessa Casa. Ok. Alô, amigos internautas, Dr. Tássio, procurador aqui da Câmara, dando esclarecimento de grande importância. O presidente da Câmara, Edson Paulino, Guedes Bier, também explanou, né, diante das especulações que aconteceram nessa semana nas redes sociais. E o Portal A Voz aqui, mais uma vez, sempre à disposição, né, deixa as considerações finais de vocês. Então, Carlos, eu estou muito tranquilo por estar fazendo a coisa certa. Tenho certeza que cada vereador, com sua responsabilidade, vai estar analisando o projeto. Esse projeto aqui vai ter uma sessão extraordinária dia 7 às 9 horas da manhã, onde muitos opositores ainda estão falando que é a aprovação das contas do vice-prefeito Agnaldo. Mas realmente isso para mim é politicagem. Isso aqui é um processo, é um projeto de resolução onde a gente vai ter um documento aqui na casa para conduzir as contas dos gestores, como eu venho falando, com muita responsabilidade. E, graças a Deus, estou conversando com meus amigos vereadores. O vereador Dandinho mandou até uma mensagem aqui para mim, Carlos, que ele está empenhado estudando o projeto de resolução e me falou que é de muita importância esse projeto na casa, porque aqui é a casa da lei, é a casa da verdade, e nós, como representantes do povo, temos que fazer a coisa certa. E na mensagem aqui ele relatou que ele vai acompanhar a decisão dos especialistas do TCM. Então, quero aqui mandar um forte abraço ao vereador Dandinho e aos demais vereadores, dizer que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. E um bom dia a todos. Dr. Tássio. Pronto, na verdade, só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar prestando esse esclarecimento. Nós entendemos que conhecimento nunca é demais e é sempre bom a gente contribuir um pouco com aquilo que está sendo objeto de discussão, com aquilo que está sendo levado para as rodas de conversa, de diálogo. E se houver algum tipo de indagação nesse sentido, a Câmara está aqui à disposição. Nós, na medida do possível, nesse momento de pandemia, mas nós temos a grata satisfação de contribuir no que for necessário para algum esclarecimento futuro e somente concluir dizendo que esse projeto, na verdade, é algo que está sendo criado para corrigir um erro, ou melhor, corrigir uma omissão que existia no regimento interno. E que essa omissão, inclusive, foi o que deu origem à anulação da sessão legislativa das contas de 2011 e 2012, e com esse projeto de resolução
se corrige, se põe fim a esse erro que existe desde o ano de 1997 e agora, e só agora, é que através do projeto de resolução do vereador Itucha e sendo acompanhado toda a tramitação do projeto pelo presidente da mesa, pelo presidente da casa, presidente Guedes Pierre, que iremos estar conduzindo e, se aprovado, vai estar sendo de grande valia, de grande importância, não só para as contas que irão ser julgadas novamente, mas para toda e qualquer conta que venha a surgir a partir da sua votação e da sua aprovação. Ok, muito obrigado.